Ok, página 31, e nós estamos aqui onde diz os meios diferentes de igrejas se financiarem no campo missionário. E eu falei tudo o que eu falei na aula anterior sobre como é importante não plantar uma igreja dependente financeiramente do missionário, né? Ela tem que ser indígena. E eu mantenho esse ponto de vista. Porém, eu sei que esse ponto de vista não é o ponto de vista de todos, né? E tem várias ideias, e etc. E, além disso, eu sei que em alguns casos, você pode incentivar o povo a dar muito, ficar bem generoso, e todo o povo está dando o máximo e ainda não entra o suficiente para, por exemplo, comprar um terreno e construir um prédio. Essa é uma grande realidade. Como nós fizemos aqui, né? Eu orei, Deus me levei a falar para vocês, vamos dar o nosso máximo para um presente a Jesus durante o Natal, e a gente vai dar esse presente para Jesus, pensando sobre um terreno, sobre ah, um prédio, um dia que vai ser nosso. E eu falei para vocês, eu não sei como, mas se nós fizermos o nosso máximo, Deus pode operar para dar o que nos falta, porque Ele é maior que nós e Ele sabe que a gente não tem condições. Daí, eu não sabia de ninguém me falou: "Pastor, a gente vai contribuir tal coisa", eu estou falando de uma igreja lá nos Estados Unidos ou algo assim, ninguém tinha me falado nada. E durante aquele mês, o povo ficou sabendo o que nós estávamos fazendo e queria dar. E o que entrou, lembra aquela noite eu anunciei para vocês, o que entrou por vocês, vocês ficaram felizes, olha só o que tanto que entrou. E eu falei para vocês, não é só isso. E daí eu mostrei para vocês o valor atual, valor total, né? E como vocês, gritando até com alegria, isso me deixou muito feliz. Então, esse dinheiro veio de nós mesmos? Não, veio de Deus, né? De Deus. Mas vocês fizeram a sua parte. Agora, e se vocês não tivessem dado? Pode ser que Deus estaria falando: "Não, eu não vou dar para vocês agora, porque vocês não estão prontos". Mas Deus abençoou dessa forma. E Deus pode abençoar de outras formas e tudo. Eu sei que Ele é muito misericordioso, Ele opera, nas vidas das pessoas de formas diferentes, eu entendo isso. Mas queremos ter uma igreja indígena, uma igreja que é do povo. Vamos chegar aqui, vou ler esse primeiro parágrafo aqui. A situação financeira das igrejas do primeiro século contrasta fortemente com a das igrejas de hoje. A primeira igreja fundada foi em Jerusalém e, devido às dificuldades de fome, seus membros estavam em grande necessidade. O apóstolo Paulo não esperava que a igreja de Jerusalém sustentasse todas as igrejas que ele plantava. Pelo contrário, Paulo incentivou as igrejas recém-plantadas a enviar ajuda aos crentes necessitados em Jerusalém. Agora, eu não sei se vocês notaram o que eu estou falando aqui. Você lê o livro de Atos, é isso que aconteceu. A primeira igreja cresceu, ficou grande, enviou missionários, vamos dizer, na verdade, Paulo foi enviado ou ele foi para Antioquia, ele saiu daquela igreja, mas aquela igreja existia por causa da igreja, a primeira igreja em Jerusalém. Daí veio uma fome, o povo estava sem comida, ficou uma situação bem complicada para os crentes no primeiro século. Paulo escreveu cartas e ia para as igrejas novas, as recém-plantadas, e falou: vocês podem ajudar o povo em Jerusalém. Vocês podem dar ofertas. Para colocar isto no contexto de hoje em dia para a nossa igreja, vamos dizer que há uma igreja nos Estados Unidos que nos dá apoio, uma igreja que tem condições e tudo, mas começa a passar por algo difícil, muito difícil. E eu falo para vocês, vamos juntar nosso dinheiro e mandar para eles. Aí eu falo, mas a igreja brasileira mandando um dinheiro para uma igreja americana? Sim, é basicamente isso que aconteceu no livro de Atos. Eu marquei as referências aqui, se vocês quiserem ler sobre isto. É incrível às vezes como a nossa fé é tão limitada que a gente só pensa assim,
Não, mas é o povo do primeiro mundo que vai cuidar do povo do terceiro mundo, algo assim. Quando na verdade, não é verdade que nós servimos o mesmo Deus aqui no Brasil? Não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Ele não tem como cuidar de nós como ele cuida das igrejas de outros lugares? Eu acho que ele tem, né? E a gente tem que crer nisto, aceitar essa realidade. Hoje, após séculos de desenvolvimento eclesiástico, é comum que igrejas estabelecidas possuam edifícios e todos os custos que isso implica. No entanto, igrejas recém-plantadas geralmente não têm recursos imediatos para arcar com essas despesas. Elas precisam primeiro aprender a contribuir, um processo que pode levar tempo. Mesmo quando começar a dar, muitas vezes os membros da congregação têm recursos financeiros limitados, insuficientes para cobrir os custos elevados de manter uma igreja, como é o caso da nossa igreja. Por causa disso, muitas igrejas no campo missionário buscam apoio financeiro fora de si mesmas. Algumas dependem do missionário e dos recursos estrangeiros que ele pode oferecer. Outras contam com sedes denominacionais ou membros ricos dentro da igreja. Poucas procuram levantar os fundos de forma independente por meio de dízimos e ofertas. Então, só para considerar alguns aspectos, eu já falei sobre a ideia do missionário arcar tudo isso, ele paga por tudo. Mas também eu já vi, por exemplo, em igrejas que são denominações e tem uma sede, a sede recebe uma porcentagem dos dízimos de todas as igrejas, esse dinheiro vai para a sede e a sede decide distribuir o dinheiro para as igrejas. Por causa disso, muitas vezes as igrejas batistas independentes não conseguem um prédio assim porque não tem uma sede dando dinheiro. O dinheiro vem de nós aqui. Inclusive, tem pessoas da nossa cidade que me falam, não, mas vocês são uma igreja, é só pedir, vocês vão receber o dinheiro para... Eu falo para as pessoas, o nosso dinheiro aqui é da gente, é nós, não é uma outra entidade, né? E a gente tenta explicar, mas muitas pessoas só conhecem igrejas de denominações. Nós somos uma igreja batista independente. E também existem igrejas que têm membros ricos. Eu conheço uma igreja aqui no Brasil e conseguiu fazer muita coisa, especificamente por causa de um membro rico e bem generoso. E dando os dízimos e ofertas, conseguiu basicamente pagar com tudo. Prédio grandão e tudo isso. Obrigada, membro da igreja. Amém. Só que esse membro da igreja teve problema com o pastor. E estragou a igreja, porque aquele membro queria controlar. Basicamente dizendo o seguinte, eu estou comprando as coisas aqui, eu tenho autoridade nessa igreja. A verdade é não. Você não é o pastor e você não é dono da congregação. Você decidiu dar e você deve se submeter à liderança do pastor. E se você não concorda, você pode achar outra igreja, mas é melhor se arrepender, se submeter e apoiar a obra. E claro, se o pastor está fazendo algo de errado, a igreja inteira deve lidar com isso. Mas nunca deve existir um membro rico que fala, não, eu estou dando bastante aqui, mais que todos, então eu tenho algo aqui que essa igreja pertence a mim. Não, pertence à congregação. E nós precisamos entender isso. Então, quando uma igreja depende de um membro rico, e acontece, tem que lembrar, isso pode também dar problemas no futuro. Agora, em resumo, não, deixa eu ler aqui. O ideal, desculpa, eu estava pulando aqui. O ideal, nesses casos, é que a igreja ore, contribua com o que puder e confie em Deus para suprir o que falta. Isso fortalece a fé, promove a autossuficiência e reforça o princípio bíblico de que a igreja deve assumir, o quanto possível, a responsabilidade pelo próprio sustento enquanto confia na provisão divina para o restante. Essa provisão divina, no entanto, inclui muitas vezes ofertas
dados por outras igrejas para suprir o que falta. E é isso que Deus fez na nossa igreja. A gente estava dando, e Deus abençoou, e outras igrejas falaram, não, mas vocês estão tentando, não tem o suficiente, a gente vai dar. E eu digo para isso, amém, obrigado, Jesus. Em resumo, essas são as 5 formas de dependência observadas entre as muitas igrejas de hoje em dia. Então, eu listei aqui novamente. Número 1, ser dependente do missionário e dos recursos estrangeiros. Novamente, eu sei que no início, muitas vezes, tem que ser assim, mas o alvo do missionário é tentar derrubar essa dependência para o povo poder lidar com as coisas e pagar as contas. Então, eu não recomendo, número 1. Número 2, ser dependente da sede da denominação. Eu vejo as vantagens. O problema que eu tenho com o número 2 é que eu não vejo sedes e denominações na Bíblia. Cada igreja local na Bíblia, no Novo Testamento, é uma entidade autônoma, com liberdade, e não existe nenhum vínculo que uma igreja dá dinheiro. E deixa eu explicar para vocês o que acontece. Se a nossa igreja aqui depender de uma sede que fala, nós vamos dar dinheiro para vocês, a sede, se corromper, pode acabar mandando em nós para seguir aquela coisa errada. A independência de uma igreja batista independente é se a gente errar, a gente se destrói, né? Mas, se a sede fizer alguma coisa, não importa, que não é da gente, nós somos uma igreja local. Número 3, ser dependente de um membro rico da igreja. Às vezes, isso pode dar muito certo. O membro rico pode ser generoso, pode dar dízimos, até e dar tudo muito certo. Mas isso também pode levar muitos membros a falar, não, mas ele é o rico, ele tem o dinheiro, eu não preciso dar, eu preciso de cada centavo que eu tenho, eu não posso nem dizimar. Irmãos, é totalmente errado falar, eu não posso dizimar. Dizimar é pela fé. É dizer, eu vou dar para Deus uma parte do que Ele me deu, sabendo que Ele vai cuidar de mim. Né? Agora, depender somente de um membro rico é perigoso, porque se algo acontecer com ele... Por exemplo, vou dar outro exemplo. Se a igreja fala, não, esse tanto está entrando mensalmente, vamos financiar algo, ok? Pagar por algo, tal coisa. E daí, próximo mês, aquele membro fala, ei, irmãos, é triste, mas algo aconteceu no meu trabalho e eu vou ter que mudar fora de Rondônia e eu vou morar em São Paulo. Tchau. Então, toda a igreja estava dependendo do dinheiro dele. Ele foi embora. Isso é ruim. É muito ruim, porque agora a igreja não tem dinheiro, mas está precisando pagar contas. Então a gente tem que ter sabedoria nesse caso. Número 4, ser dependente de um governo apoiador que fornece terra, prédio ou outras coisas. Também eu não acho uma boa ideia. Muitas pessoas já me falaram, Pastor John, converse com o prefeito. Talvez ele arruma um terreno para vocês. Tudo bem, mas se eu não concordar com algo que ele faz ou fala, e vai ser muito difícil pregar contra o pecado dele quando eu sei que a nossa igreja tem prédio e terreno por causa do dinheiro dele. Vocês estão entendendo? Então, eu não quero criar uma dependência política na nossa igreja porque há uma vantagem, ele tem dinheiro, ele consegue arrumar. Vocês estão entendendo, né? Muito importante isso. E claro, ele tem dinheiro. E eu tenho amizade com ele. Dá para eu conversar com ele e talvez conseguir algo. Mas é melhor depender de Deus. E falar, Deus, no tempo do Senhor, a gente vai receber o que a gente precisa. Número 5, ser dependente de dízimos, ofertas e das bênçãos de Deus. Eu estou levando vocês a acreditar em número 5. A gente vai dar, a gente vai dar, a gente vai dar. E quando faltar o que for necessário, Deus, o Deus que é o dono de tudo, Ele vai fornecer o que a gente precisa. Ele vai tomar conta de nós. E essa é a ideia que eu vejo, é a ideia bíblica. Dessas 5 formas, há liberdade. Mas o ideal é uma igreja forte, plantada para ser indígena mesmo, podendo cuidar de si e progredir na obra sem dependências externas. Isso libera o missionário e ajuda a igreja a se tornar o centro de evangelismo mundial que deve ser. Eu
Gosto dessa ideia. Agora, página 32. A fé do missionário. O apóstolo Paulo percebeu que chega a hora em que o missionário entrega a obra para Deus. A gente já conversou sobre isso. É difícil, né? Que você imagina precisando dar tchau. Quando isso aconteceu em Éfeso, Paulo disse aos anciãos da igreja: agora, pois, irmãos, encomendo-vos, ou eu confio-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Que, para mim, isto provavelmente vai ser um dos momentos mais difíceis para mim. Por um lado, eu vou estar feliz, porque eu vou estar pensando, aleluia, aconteceu, é uma igreja indígena. Tipo, o meu alvo, eu entreguei a minha vida para isso e aconteceu. Mas por outro lado, por todos esses anos, vocês se tornaram a minha família. Quando eu penso em falar algo, contar uma história, uma piada, discutir algo, sei lá, eu penso em vocês, né? Quando alguém manda um meme no meu celular, eu acho engraçado. Eu já penso em alguém da nossa igreja que eu acho que vai achar engraçado. Eu quero mandar. Eu quero falar algo, sei lá, no grupo do WhatsApp para a igreja, porque vocês são a nossa família. Então, vai ser difícil. Mas o alvo é chegar a esse ponto. E ele fala aqui que ele encomenda o povo para Deus e para a palavra da sua graça. Deus, no caso, a igreja tem o Espírito Santo. O missionário, ele fez a obra pelo Espírito Santo. A igreja recebeu Jesus, então tem o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo. A palavra da sua graça. O Evangelho, principalmente, mas a Bíblia. Vocês têm isso. Então, vocês precisam de mim? Se vocês têm essas coisas, de uma forma, não. Tudo que eu preciso para fazer a obra, o Espírito Santo e a Bíblia, é o que vocês têm. E a ideia dele, então, aqui é, Deus fez isso em mim através dessas coisas, agora eu entrego vocês para Deus, porque Ele vai usar o mesmo Espírito Santo dele, a mesma palavra dele, para continuar a operar nas vidas de vocês. E essa foi a ideia. Com essas duas coisas, a igreja tem tudo o que se precisa. O missionário não precisa ficar permanentemente com os irmãos para a igreja poder continuar. Eles podem seguir o Espírito Santo e obedecer às Escrituras a fim de ver a igreja se edificar e evangelizar o mundo. Alguém disse, nada cresce por baixo de sombra. O povo começa a funcionar quando a sombra do pastor for embora. E William John Henry Butker disse, você não pode ajudar as pessoas permanentemente fazendo por elas o que elas poderiam e deveriam fazer por si mesmas. E é verdade. E quando eu fui embora, e passei um ano fora, eu percebi, a minha sombra saiu, a luz caiu em vocês, e vocês começaram a falar, não, ele tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o pastor não está aqui. E a igreja começou a funcionar muito mais na ausência do pastor. Daqui um mês, mais ou menos, pouco mais que um mês, nós vamos embora por um mês, mais ou menos. E, novamente, a sombra do pastor não vai estar aqui. Né? Não vai ser por muito tempo. Mas a igreja pode, sabe, planejar coisas, organizar coisas e continuar a obra. Porque o pastor não é tudo. Ele é uma das pessoas do corpo. E ele pode ser muito forte, pode ser a boca do corpo, fala muito. Mas a verdade é que o corpo tem os braços, as mãos, as pernas e tudo. E a gente tem que entender isso. Então vamos entender, o alvo é uma igreja indígena. E cada membro diz, essa igreja é minha, e vou fazer a minha parte.